Fala, povo de Deus, que alegria poder estar aqui com você para estudarmos juntos aqui na Escola Bíblica, sim, nessa série tão especial, com esse assunto tão maravilhoso, conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Eu fico empolgada, animada quando estudamos sobre o Espírito Santo, essa pessoa tão maravilhosa da Trindade, tão especial, tão graciosa, tão poderosa, que é o Espírito Santo de Deus. E aí, como é que você está? Está tudo bem com você? Como é que você está absorvendo esse assunto tão maravilhoso que é estudar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo? Aquele que ressuscitou Jesus, aquele que está agindo no mundo desde a fundação dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas no início de todas as coisas. Ele estava lá no princípio, com Deus Pai, com o Filho, criando todas as coisas, dando vida a todas as coisas nessa terra. Que maravilha é poder saber que Ele habita em nós. Você já estudou. Se você está acompanhando as lições da Escola Bíblica desde a primeira, eu creio que você já aprendeu muita coisa, não é? Então, nós aprendemos na primeira lição, nós vimos com o pastor Hudson, né, sobre quem é o Espírito Santo. Vimos ele como pessoa. É claro que o Espírito Santo não é uma pessoa como nós, né? Ele não tem um corpo como nós, mas ele tem todas as características que uma pessoa tem. É isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus, essas características que o Senhor colocou em nossas vidas e que nós encontramos também na pessoa do Espírito Santo. Ele tem emoções, ele pensa, ele se entristece, ele ensina, ele intercede, o Espírito Santo se alegra, né? O Espírito Santo tem ciúmes de nós. São tantas coisas que nós precisamos conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo, não é? E hoje nós vimos, né, o pastor Hudson ensinou também, né, sobre o batismo no Espírito Santo. Que maravilha estudar sobre o batismo no Espírito Santo e saber que o batismo no Espírito Santo é uma experiência única que temos com o Espírito de Deus. Nós recebemos Jesus na nossa vida, no nosso coração, e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas depois nós podemos vivenciar uma experiência maravilhosa, que é imergir no poder do Senhor, através do poder do Espírito Santo. Sim, poder para sermos testemunhas, como está escrito lá no livro de Atos capítulo 1, verso 8, né? E ser-me-eis minhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, né? Diz o Senhor, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, primeiramente é para isso, para nos dar poder para testemunharmos e vermos o resultado disso, vermos vidas sendo alcançadas através do nosso testemunho. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência maravilhosa. E eu também lembro, né, o pastor Hudson, ele contou a sua experiência e ouvimos os testemunhos de várias irmãs ali no vídeo, não é? E eu me lembro também da experiência que tive, né, com o batismo no Espírito Santo. Foi uma experiência única. Eu nasci num lar cristão, meus pais já eram cristãos, já eram convertidos, e fui criada numa igreja evangélica bem conservadora. E na igreja onde eu cresci, foi me ensinado que nós éramos batizados no Espírito Santo quando éramos batizados na água, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu cresci com aquele ensinamento. Até que um dia, um amigo meu, amigos meus e minha irmã também, compartilharam comigo que existia algo mais do que tínhamos aprendido. Que existia essa experiência, o batismo com o Espírito Santo. E no começo eu fui um pouco resistente, eu falei com meu amigo, você está entendendo tudo errado, não é bem assim, a gente quando é batizado nas águas, a gente é batizado ali, em nome do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso e pronto. Mas ele insistiu, ele me deu livros para que eu lesse e tentasse entender,
E eu fiz uma oração sincera ao Senhor. Eu disse para Deus, assim, bom Deus, se tudo isso que eles estão me falando é verdade, eu quero. Eu quero. Se isso é verdade, eu quero. Eu quero experimentar isso na minha vida. E eu comecei a orar e a buscar a Deus, participava de muitas vigílias, de muitas reuniões de oração. Eu era aquele ratinho de igreja, estava ali sempre em todos os cultos, em todas as oportunidades que eu tinha, buscando ao Senhor e pedindo ao Senhor para que essa experiência se cumprisse na minha vida, para que essa promessa, como estava escrito lá no livro de Joel, né? Nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Senhor, eu quero esse revestimento de poder na minha vida. E passaram-se alguns meses e eu estava na minha casa. E eu me lembro que a minha irmã tinha ido, eu morava numa cidade do interior, no Espírito Santo, e a minha irmã e meu cunhado foram para lá passar uma semana conosco de férias. Naqueles dias que eles estavam ali, eles comentaram comigo, vamos lá para o terraço orar um pouco? E eu falei assim, vamos. A minha casa era um sobrado e tinha um terraço em cima, onde minha mãe estendia a roupa, e era um terraço bem espaçoso, e nós subimos para ali. Meu pai foi junto, e começamos a orar. E de repente, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2, de repente, aquela presença inundou as nossas vidas. Amados, foi tão real que era quase, a sensação era que nós podíamos abraçá-lo. A presença do Senhor foi tão forte, tão forte, tão forte, que veio sobre nós de uma maneira tão sobrenatural. Eu senti que algo naquela noite aconteceu dentro de mim. Eu desci depois daquele momento de oração e com um gozo assim no meu coração muito grande. E eu notei uma diferença em vários aspectos da minha vida. Eu sentia uma fome tão grande da palavra. No dia seguinte eu só queria ler a palavra, estudar a palavra e buscar a Deus e buscar a Deus. E eu comecei a ler e na medida que eu ia lendo, a palavra começou a se descortinar diante de mim. Eu comecei a entender muito melhor a palavra de Deus. E eu ainda não tinha assim muito conhecimento, né, a respeito do que era e do que eu estava vivendo. Mas eu vi o efeito da experiência. E foi passando os dias, passado algumas semanas na frente, eu estava num período de louvor, estava uma irmã dirigindo lá o louvor na igreja, aquela presença de Deus maravilhosa nos envolvendo, e de repente eu comecei a falar em outras línguas, e foi uma coisa tão natural, eu estava adorando a Deus, sentindo a presença de Deus, e de repente veio aquelas línguas e eu comecei a falar em mistério com Deus, e foi algo maravilhoso, maravilhoso. E a partir dali a minha vida mudou de uma maneira tão diferente. Quando a primeira experiência que eu tive, que foi entregar meu coração para Jesus, foi algo maravilhoso. Eu entreguei meu coração para Cristo quando eu tinha 11 anos e foi uma experiência genuína. Eu me lembro que eu pedi, tinha muita vergonha, era uma pessoa tímida, bem diferente do que eu sou hoje. Mas eu era bem tímida naquela época e eu pedi para o meu pai, me leva lá na frente, eu quero entregar meu coração para Jesus. E eu me lembro que meu pai pegou na minha mão e nós fomos lá para frente e eu entreguei meu coração para Cristo, e a partir daquela data a minha vida começou a ser transformada. É uma alegria tremenda que vem no nosso coração, né? A certeza da salvação, a certeza da vida eterna é algo que envolve o coração da gente, que alegra a presença de Deus, a presença de Jesus em nossa vida, a presença do Espírito Santo que veio habitar em mim. E a segunda experiência que impactou, que transformou, que mudou a minha história, foi o batismo no Espírito Santo. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu quero encorajar você, querida, nesses estudos todos que nós estamos fazendo. O propósito maior é poder encorajar você a buscar,
é encorajar você a clamar ao Senhor, porque essa experiência é para todos, é para todos. O batismo com o Espírito Santo não é só para alguns que foram selecionados e escolhidos. É para todo aquele que crê, é pela fé. Da mesma forma que você recebe a salvação pela fé, você também pode receber o batismo no Espírito Santo pela fé. É pela fé. Tome posse, se aproprie dessa promessa, porque ela é para a tua vida, sim, é para você. Não é para alguns, é para todo aquele que crê. Todos aqueles que crerem. Aleluia. Depois nós estudamos sobre os dons espirituais com o pastor Zias. Meu Deus, que bênção, que bênção. É saber que há vários dons que nós podemos receber e sermos usados nele através do batismo no Espírito Santo, que é a porta para nós recebermos esses dons espirituais. O dom da palavra de conhecimento, palavra de profecia, palavra de sabedoria, dom da fé, dom de operação de maravilhas, discernimento, dons de curar. Maravilhoso poder ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para que vidas sejam abençoadas, sejam alcançadas. Tudo isso está à nossa disposição. Deus quer usar a sua vida. Deus quer te encher com o Espírito Santo. E uma coisa assim maravilhosa que o Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo proporciona na nossa vida é o relacionamento, é a comunhão que nós estreitamos com o Espírito Santo de Deus. É tão maravilhoso, tão maravilhoso. E Deus tem essa bênção para a sua vida. Então agora eu queria compartilhar com você como desenvolver um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque, sabe, a bênção, ela é sem medida. O Espírito foi dado a nós sem medida, amados. Há muito mais para nós desfrutarmos. Receber o Espírito Santo, ele habitar dentro de nós, já é maravilhoso. Já é muito bom. Porque o Espírito Santo, quando você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você e ele começa a trazer o conhecimento de quem é Cristo na sua vida. E ele dá a certeza, é ele que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. E isso não tem preço, não é? Você ter essa certeza dentro de você. Depois vem a experiência do batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, é tremendo, é tremendo. Quando nós lemos lá aquela experiência do livro de Atos 2, quando todos eles estavam, os discípulos estavam reunidos ali em oração, esperando o cumprimento da promessa, porque Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Eles foram obedientes e ficaram ali. E depois que Jesus subiu aos céus, depois que ele subiu aos céus, 10 dias depois, eles receberam o poder do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo e houve aquela experiência tremenda ali no dia do Pentecostes. Mas a bênção não para no batismo com o Espírito Santo. Aí vem os dons espirituais que recebemos por intermédio dessa experiência tremenda com Deus e podemos ver os sinais, tremendos do poder de Deus através da nossa vida. Pessoas sendo curadas, palavras, Deus revelando parte do seu conhecimento a nós, e Deus mostrando coisas a nós a respeito das pessoas, coisas tremendas que Deus faz para mostrar o amor dele, o cuidado deles. Parou por aí? Não, tem mais, tem muito mais. O Espírito Santo quer estreitar esse relacionamento conosco. Quando eu estava lendo o texto que fala que na palavra que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, eu fiquei parando assim, mas o Espírito Santo tem ciúme? Tem ciúme? E aí eu fui procurar lá na Bíblia, o texto que fala sobre isso para tentar entender o que significava isso. É muito importante a gente saber o porquê das coisas, a gente tentar entender. A Bíblia diz que a gente deve prosseguir em conhecer ao Senhor, conhecer a palavra de Deus, conhecer mais de Deus, conhecer mais da pessoa de Deus. A Bíblia fala para a gente fazer isso. E o texto está lá em Tiago 4, capítulo 4, versos de 4 a 5, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. A palavra aqui está mostrando que o Espírito Santo, quando ele percebe que a pessoa está se desviando, está dando mais valor às coisas do mundo do que a presença dele, aquilo deixa ele incomodado. E vem um sentimento como de um ciúme, porque nós pertencemos a ele e ele não quer perder-nos. Ele não quer que nós nos afastemos dele. Ele tem a alegria de estar conosco. Às vezes a gente pensa que é uma coisa só nossa, né? Nós que devemos ter, né, esse anseio, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele também anseia por isso. Ele anseia estar em comunhão conosco. Ele anseia dessa intimidade, de ter essa intimidade, de ter esse relacionamento conosco. É maravilhoso saber disso. Mostra o quão amados nós somos pelo Senhor, não é? E a palavra de Deus, lá no livro de Coríntios, vai dizer, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, vai falar: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso aqui é a bênção apostólica, né? Paulo, ele aqui expressou o desejo do coração dele, a oração dele era essa, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça, o favor de Jesus, as bênçãos de Jesus venham sobre nós. O amor de Deus Pai, também seja sobre as nossas vidas. E a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E aí é ter comunhão, né? Comunhão é ter intimidade, comunhão é parceria, comunhão é querer estar perto, é querer estar junto, é ter algo em comum. Isso é comunhão. E aqui Paulo, nesse versículo tão simples, tão pequeno, ele fala que seja sobre vocês a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Ele está revelando que a comunhão é algo precioso que nós deveríamos cultivar com o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele quando veio, né, a essa terra, a gente vai observar como que a presença do Espírito Santo era forte na vida de Jesus. Jesus, ele deixou a glória e veio e se tornou homem, né? Se tornou carne. E a palavra de Deus diz que lá no ventre de Maria, né, que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado. Nós também somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, né? Somos nova criatura. Essa obra de regeneração, quem faz em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente. E Jesus, ele não só foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas a palavra também vai dizer que ele, quando foi lá onde João Batista estava, quando ele foi ser batizado nas águas, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. A palavra, o Pai disse: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio sobre ele. Aquele momento ali foi o momento que Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus. E passado aquele período, o Espírito Santo começou a guiar Jesus. E guiou Jesus, depois dessa experiência, guiou Jesus para o deserto. E Jesus foi guiado para o deserto, foi tentado. E o texto vai dizer que quando ele sai do deserto e ele regressa para a Galileia, ele regressa cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Nós vamos ver que Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele estava como homem. Então, ele estava limitado. Ele dependia do Espírito Santo de Deus para realizar todas as coisas que ele realizou. Todos os milagres que Jesus realizou, todas as palavras que ele ministrou, tudo era com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na vida de Jesus fez toda a diferença. Ele ensinou,
ele manifestou através da vida de Jesus o seu poder, foi tremendo. E não é diferente na nossa vida. Jesus foi o maior exemplo para nós e nós temos que absorver isso, temos que absorver. Lá no livro de João, capítulo 15, a palavra de Deus vai dizer lá no verso 7, Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Havia uma preocupação de Jesus, né, de que ele fosse realmente. Era necessário ele partir, porque ele partindo, nós receberíamos, nós poderíamos ter a presença do Espírito Santo constantemente conosco. Enquanto Jesus estava aqui, Jesus ele estava limitado no corpo humano. Então ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tinha como convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque isso era obra do Espírito Santo. Era obra do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha como fazer as pessoas entenderem todas as coisas. Por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz entender todas as coisas. Ele que nos ensina todas as coisas. Como está escrito lá no livro de João 14. É Ele que nos ensina. É Ele que nos ensina. Então Jesus ele tinha pressa. Para tudo tem o tempo, né? A palavra de Deus vai dizer que há tempo para todas as coisas. E tinha chegado o tempo de Jesus subir, porque agora era o tempo do Espírito Santo vir sobre a terra. O outro Consolador, que ia assumir o lugar de Jesus agora. E a palavra de Deus, ela ia expandir de uma forma sobrenatural, através do poder do Espírito Santo de Deus. Aqui na palavra ainda no livro de João, capítulo 8, vai dizer: quando ele vier, Jesus falando ainda, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Algo tremendo, porque é o Espírito Santo que convence, não somos nós. Muitas vezes a gente fica tentando fazer as pessoas, entenderem a respeito do Evangelho, das boas novas de salvação, mas quem convence o homem do pecado, quem convence o homem da justiça e do juízo que virá, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vamos evangelizar, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir a ajuda do Espírito Santo, porque só Ele pode convencer. Se você hoje está na presença de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus um dia convenceu a sua vida do pecado, de que você era um pecador que necessitava do perdão de Deus, necessitava se arrepender diante de Deus. No verso 13 ainda do capítulo 15 diz: quando vier o Espírito Santo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. O Espírito Santo é que nos guia à verdade. Olha quanta bênção que nós recebemos através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Como é importante a gente cultivar essa vida de intimidade com Ele, porque nós vamos crescer no conhecimento de Deus. Nós vamos crescer no conhecimento do Senhor. Nós vamos conhecer a palavra vai começar a se abrir para nós, porque o Espírito Santo, ele é o nosso mestre. Jesus era o mestre enquanto estava aqui na terra, e quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo passou a ser o nosso mestre, aquele que está conosco todos os dias para nos ensinar todas as coisas. Imagina, pensa bem, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, ele habita em você, que entregou o coração para Cristo, ele habita em nós. E a palavra de Deus diz que ele nos ensina todas as coisas. É só você pedir, peça a ele, peça o Espírito Santo de Deus para te ensinar a palavra, para abrir o seu entendimento para as Escrituras. A palavra ainda diz, lá no livro de Isaías 61, no verso 1 ao 3, que o Espírito do Senhor estava sobre mim, Jesus falou. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados.
Aqui o Senhor está falando que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E porque o Espírito Santo estava sobre Jesus, ele foi ungido e ele foi capacitado para pregar a palavra de Deus. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo que estava sobre ele para levar a palavra aos quebrantados de coração, para curar os oprimidos pelo diabo. Essa era a obra que Jesus veio fazer e ele fez por intermédio do Espírito Santo agindo em sua vida. No livro de Atos, capítulo 10, verso 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Mais um texto que fala que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para realizar essas obras tremendas, curar os enfermos, curar as pessoas, operar as maravilhas. Tudo foi obra do Espírito Santo na vida de Jesus e ele quer fazer o mesmo na nossa vida. João 14, verso 16 a 18, vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui essa palavra Consolador, no grego, significa paracleto, que significa aquele que consola, que conforta, que encoraja, que reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte, né? Até tem a função de um advogado, ele intercede por nós, a Bíblia vai dizer, com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo de Deus, o Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você. Dê liberdade para ele, converse com o Espírito Santo de Deus. É muito triste o que a gente tem visto nos últimos dias, que a pessoa do Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, tão especial e tão importante nas nossas vidas, está esquecida, fica apagada. As pessoas valorizam o Pai, valorizam o Filho e nem falam com o Espírito Santo de Deus, aquele que está na terra, né? Jesus subiu e está à destra de Deus, mas o Espírito Santo ficou na terra, no lugar de Jesus, para estar nos ensinando, para estar nos auxiliando, para estar nos ajudando, para estar trabalhando na nossa vida. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós não podemos apagá-lo, nós não podemos esquecer dele, nós não podemos deixá-lo esquecido, como se ele fosse apenas um poder, uma energia, né? As pessoas têm uma visão do Espírito Santo totalmente distorcida. Nós precisamos tratar o Espírito Santo de Deus como a pessoa linda que ele é, maravilhosa que ele é, tão real em nossas vidas, como eu estou falando aqui com você. E eu sinto a presença dele aqui comigo, confirmando a palavra que está sendo ensinada. Só ele pode transformar o nosso caráter, só ele pode transformar nosso temperamento, só ele pode trazer a revelação da palavra de Deus e a palavra não se tornar apenas um livro histórico, mas se tornar a palavra viva de Deus em nosso coração, a palavra revelada, aquela palavra que você lê um versículo hoje, Deus fala com você. Você lê o mesmo versículo amanhã e ele já vai falar algo diferente, porque o Espírito Santo traz vida a essa palavra. Aqui o texto de João 14, 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia! Que coisa maravilhosa isso! Você tem problema de memória? Com a presença do Espírito Santo, isso vai ser resolvido. Você não conseguia lembrar de muitas coisas? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo o que Jesus ensinou, tudo que está escrito na palavra que você leu. Não se preocupe, na hora certa, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Não é lindo isso, gente? Quantas coisas maravilhosas nós recebemos através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Essa pessoa linda da Trindade, tão poderosa e ao mesmo tempo tão sensível.
A palavra de Deus diz que pecado contra o Filho será perdoado, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. O Espírito Santo de Deus é sensível. O Espírito Santo de Deus, ele pode se entristecer. E a última coisa que nós queremos é entristecer a pessoa do Espírito Santo. Porque sem ele não somos nada. Sem ele nós não podemos realizar coisa alguma nessa terra. O Espírito Santo em nós nos capacitará a andar e guardar os ensinamentos do Senhor. É Ele que vai nos capacitar a guardar e a praticar esses ensinamentos. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a guardar a palavra. É o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a obedecer a palavra. Olha quanto benefício da presença dele em nossas vidas. E quantas vezes a gente não desfruta de tudo isso porque a gente nem conversa com ele, não dá liberdade para ele agir. Você está com algum problema? Você está com alguma área da sua vida que está sendo difícil de você vencer? Às vezes aqueles pecados, né? Aquelas áreas da nossa vida que precisam do poder de Deus agir. Só com a ajuda do Espírito Santo. Você já pediu a ajuda dele para você vencer essa área do seu temperamento, essa área do seu caráter? Né? Porque a gente aceita Jesus, a gente entrega o nosso coração para Jesus e a partir dali vai começar, se você abrir o seu coração, se você buscar, se você deixar, começa a partir dali um processo de santificação, também realizado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai começar a mudar a sua vida, sua maneira de ser, de agir. Você não vai precisar se preocupar, né, em fazer um esforço. É claro que tem uma parte que nós temos que fazer, mas a obra do Espírito Santo dentro de nós é algo tão maravilhoso que ele tira certos desejos, ele tira do nosso coração. Ele transforma realmente a nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração para ele e dizemos: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, molda a minha vida como o barro na mão do oleiro. Vai transformando, vai moldando, porque eu quero agradar o Pai, eu quero agradar o Filho, eu quero que a minha vida seja um motivo de alegria para Deus. Trabalha na minha vida, transforma a minha vida. Me mostra o caminho de Deus, me mostra a vontade de Deus para a minha vida. E ele vai mostrar, ele vai fazer a obra. E você vai se alegrar em ver o agir dele, a presença dele agindo na sua vida. É o Espírito que regenera e renova a nossa vida. Lá no livro de Tito, capítulo 3, verso 5, vai dizer: não por obras de justiça praticadas por nós, não é pelo nosso esforço, pelas nossas obras, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa obra de regeneração, essa obra da salvação, de se tornar uma nova criatura, não é pelo nosso esforço. Não é porque você se esforçou. É obra do Espírito Santo de Deus. Você creu e ele regenerou o teu espírito. Ele renovou o teu interior. É obra dele, é graça dele. É maravilhoso nós vermos a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele precisa ter a primazia, querido. Sabe, ter o primeiro lugar? Lá no texto de Mateus 6, o Senhor, ele vai falar, né? Buscai, né, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele fala a respeito de se o filho pedir pão, seu pai lhe dará uma pedra, se pedir peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, amado, o Espírito Santo de Deus é bênção para a tua vida. Peça ao Senhor
Peça a Deus Pai, envia o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, Senhor. Eu quero essa promessa. A Bíblia fala que a gente tem que pedir. O Senhor não vai negar nos encher do Espírito Santo, porque é algo que vai fazer com que nós nos aproximemos ainda mais de Deus. Desejemos mais ao Senhor, tenhamos mais fome e sede da sua palavra, de orar, de ler. O batismo no Espírito Santo provoca isso em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus quer ter relacionamento conosco. E esse relacionamento com o Espírito Santo, ele é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. A presença do Espírito Santo de Deus, ela é essencial na nossa vida para mantermos, o nosso relacionamento com Deus. Sem a presença dele, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não podemos ter vida espiritual. Precisamos da ajuda dele. E é como um amigo, Quando nós fazemos amizade com alguém, uma das coisas que a gente mais quer é estar junto, não é? É estar junto, é estar presente, é estar ali juntinho com aquela pessoa. E é isso que nós temos que fazer. Procurar estar sempre junto com o Espírito Santo, mantendo comunhão com ele, conversando com ele, dando liberdade para ele falar com você. Uma das formas de manter essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo é através da oração, da leitura da palavra. A igreja lá de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que eles jejuavam, eles oravam, e aí o Espírito Santo dirigia a vida deles. O Espírito Santo mostrava o que eles tinham que fazer, que decisão eles tinham que tomar. É maravilhoso ver esse agir de Deus na vida da igreja primitiva. E saber que não era uma bênção só para aquela época. Muitas igrejas hoje pregando que isso tudo era só para aquele tempo. Mas não, querido. É para os dias de hoje. É para a sua vida. É para a minha vida. E nós não podemos deixar de desfrutar de nada das coisas que o Senhor prometeu para nós. Então que Deus te abençoe. Que você seja cheio do Espírito. Que você seja revestido do poder de Deus na sua vida. Abra o seu coração. Aproveite essa oportunidade que você está recebendo todo esse conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. E busque ao Senhor de todo o seu coração. E Ele vai encher a tua vida. E eu quero orar. Eu quero orar com você agora. Para que você receba da parte de Deus esse enchimento do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, pelas vidas que estão aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, uma palavra breve, uma palavra simples, Pai, mas que veio lá do profundo do nosso ser, que eu creio que o Senhor colocou no nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Senhor, que tu venha tocar nesta vida que está nos ouvindo, que tu venha encher esse coração. Se porventura, Senhor, esta vida ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, que ela seja cheia do Espírito agora, que o poder do Espírito Santo venha envolver, que a plenitude do Espírito Santo venha, Senhor, descer sobre esta vida agora, e ela seja cheia do Espírito e possa ser uma testemunha viva do teu poder, Pai. E se a pessoa que está nos ouvindo já foi batizada com o Espírito Santo, mas está precisando de um renovo, ó Deus, que nessa hora tu venha trazer aquele renovo, a chama volte, Senhor, a se acender no seu coração, ela seja renovada, Senhor, a alegria volte ao coração dela, aquela chama, aquele desejo de buscar ao Senhor, de buscar a tua presença, Senhor, possa inundar o seu coração. Ó Espírito Santo de Deus, traz avivamento, traz um despertamento sobre a tua igreja na face da terra, Senhor. Ó Deus, para que eles te conheçam, a pessoa maravilhosa do teu Espírito, Senhor, agindo em nossas vidas, essa presença que já habita em nós, que quer extravasar através da nossa vida, transbordar através da nossa vida, Senhor. Ó Deus, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. A palavra do Senhor diz lá no livro de Atos, capítulo 4,
que quando veio as ameaças, as adversidades sobre a igreja, e a igreja se viu numa situação difícil, de perseguição, de luta, eles se uniram para orar. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali orando, falando com o Senhor, Senhor, olha para essas ameaças e concede-nos que nós continuemos com toda ousadia pregando a Tua palavra, com intrepidez, enquanto o Senhor opera os sinais do Teu poder, curando, libertando as pessoas. Senhor, dá-nos ousadia. Eles não pediram para que as perseguições cessassem na vida deles, mas eles pediram que em meio às perseguições, às lutas, eles continuassem firmes, pregando a palavra de Deus com toda a coragem, com toda a ousadia, com toda a intrepidez. E isso nós só podemos realizar através do poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. E a palavra de Deus vai dizer que depois deles orarem, aquele lugar foi sacudido pelo poder de Deus e todos eles foram novamente cheios do Espírito. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E eles saíram anunciando a palavra do Senhor e milhares de pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho, das boas novas de salvação. Por quê? Porque eles estavam revestidos desse poder, eles estavam cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo lhes capacitou a pregar a palavra e eles não temeram suas vidas, não temeram o que eles tinham por passar, né? Não temeram a morte, eles foram capazes de dar a própria vida. E quem é que encheu eles de coragem? Quem deu essa intrepidez para eles? Espírito Santo de Deus. Então, querido, eu quero te encorajar a buscar estar em comunhão, em intimidade com o Espírito Santo de Deus. E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Eu tenho certeza disso. Deus te abençoe e que haja um divisor de águas em sua vida. E o poder do Espírito Santo venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós temos colocado aqui essas mensagens a respeito do Espírito Santo. Nós estamos fazendo esse mês esse estudo sobre o relacionamento com o Espírito de Deus. Estou deixando aqui esses vídeos aqui que estão do lado para você, se você desejar, você pode ir lá e conferir as outras mensagens que nós temos falado sobre o Espírito Santo. Inscreva-se aqui no nosso canal e seja muito enriquecido e abençoado com as mensagens que temos feito na Escola Bíblica Dominical. Deus seja contigo e até o nosso próximo encontro.